Olá, começa mais uma edição do Câmara Notícia e na edição de hoje. TV Câmara confere o último treino da Seleção Brasileira de Badminton. E projeto alerta para o perigo de contaminação de carne moída. Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente é comemorado no Legislativo. Agora no Câmara Notícia. E o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas registrou uma queda de quase 51% na oferta das vagas de trabalho. Veja na reportagem. E na época que Campinas registra o maior número de desemprego dos últimos 20 anos, com uma taxa de 10,23%, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador registrou uma queda na oferta das vagas de trabalho, principalmente no setor industrial. Na minha área é difícil, porque eu trabalho em cartonagem de operador de máquina. Trabalhei 19 anos numa firma. O que tiver disponível no mercado, né? O que a gente procura não está disponível, né? A gente procura, né? Mesmo sem experiência, com experiência, a gente tá procurando a vaga. A gente tem que se virar, né? A gente dá um jeito daqui, um jeito dali, porque não tem como fazer, cata papelão, latinha para sobreviver. O que mais sentiu aí, né, em princípio foi a indústria, né? Então a indústria, com exceção da indústria alimentícia e farmacêutica, as outras áreas sentiram bastante o reflexo dessa crise e também o setor de comércio, que até então era um dos maiores geradores de emprego, também sofreu um impacto muito grande, a construção civil também, né? No primeiro semestre do ano passado, a oferta de vagas aqui em Campinas ficou em 7.463. No primeiro semestre deste ano, já caiu para 3.661, uma queda de quase 51%. E por isso já tem gente procurando vaga até com um nível inferior ao que tem de experiência no currículo. Tem alguns cursos administrativos, departamento pessoal, informática. Estou aceitando qualquer trabalho, desde que tenha alguma vaga, porque ultimamente está muito complicado. A gente já sente, né, uma flexibilidade aí dos trabalhadores, né? As exigências das empresas estão maiores nesse momento de crise, o que é natural, né? Porque tem um exército de trabalhadores maior aí a seu dispor e com isso os trabalhadores estão sim aceitando funções com aquelas que exigem, que tem menores exigências, né, requisitos. A procura pelo CEPAT também diminuiu 16%, mas uma das explicações é que é possível ver as vagas online. E aí o trabalhador já pode diminuir o custo de sair de casa e pagar pelo transporte. Tem algum site que eu procuro também e entrego bastante currículo no e-mail. E para quem está na busca de um emprego, a gente aproveita para deixar algumas dicas. É importante, né, nesse momento, para quem ainda não completou, por exemplo, ensino fundamental, ensino médio, que tiver a oportunidade de retomar aí seus estudos, né, investir na sua elevação de escolaridade, também aproveitar o momento para se qualificar, né, se possível, aí buscar as ofertas gratuitas do município, né, procurar se qualificar nesse momento e também essas questões, né, de como elaborar um currículo de qualidade. E Câmara discute projeto de lei que proíbe açougues e supermercados de oferecer carne moída processada, sem a presença do consumidor. Confira na reportagem. Quem consome carne moída sabe, comprar o produto já processado pode resultar muitas vezes em insatisfação. Pensando nisso, o vereador Zé Carlos, do PSB, apresentou um projeto de lei que obriga açougues e supermercados a processar o produto na frente do cliente. Muitas vezes você chega num açougue ou num supermercado, no açougue do supermercado, e você fala, eu quero 2 quilos de carne moída. O cara já vem com a carne previamente já moída, pronta ou embalada, e você não sabe que tipo de carne que é aquele. O objetivo é oferecer a opção de escolher o que se está levando para casa. Para que isso não ocorra, porque muitas vezes eles colocam sebo junto com a carne que está lá exposta, moída já, e outras peças de carne não é aquela da tua querência, aquilo que você quer. Então nós estamos proibindo isso e nós estamos falando nesse projeto que a carne seja moída na frente do consumidor. Eu chego lá e eu vou escolher a carne que eu quero que seja moída, entendeu? Para que não pare dúvida. A população aprova. Hoje em dia, quando a gente vai comprar alguma coisa que está embalado, normalmente ele está com prazo de validade que é visível, mas você não sabe de onde é a origem do que você está comprando, né? E a partir do momento que você chega e pede no balcão, a pessoa é obrigada a fornecer aquilo que você está pedindo, né? Mas enquanto isso não vira lei, vale seguir o conselho da dona Marta. Carne moída na hora, eu prefiro.
E a previsão para esta terça e quarta é de sol o tempo todo com poucas nuvens. A mínima fica na casa dos 15 graus e a máxima nos 21 graus. E Câmara cedia a comemoração do aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente com debate sobre marco legal da primeira infância. 26 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, principal instrumento de construção de políticas públicas para a garantia de direitos a essa população que antes era vista apenas como um objeto da família. E este debate veio para a Câmara de Campinas em um evento de comemoração que também falou dos desafios. Organizado pela Secretaria Municipal de Assistência, Cidadania e Inclusão Social, a reunião contou com representantes do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar, pessoas que trabalham com esse público e interessados no tema. Logo após a abertura, que teve a participação do presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, foi exibido o documentário O Começo da Vida, que mostra que uma pessoa não é composta apenas de carga genética e que o desenvolvimento humano depende muito também do relacionamento dele com o ambiente e outros seres, especialmente nos primeiros anos de vida. 2 palestrantes do Instituto Alana, organização social fundada em 1994, que tem como missão honrar a criança, apontaram os avanços e os desafios do ECA. Para o especialista em educação, cabe à sociedade tirar a lei do papel. Ainda há muita distância, há muito abismo entre a lei e a vida vivida no cotidiano. Esse é o desafio dos desafios. Aproximar, ligar, religar esse avanço na consciência dos direitos, que se transformou em lei, com a história vivida, com a maneira como nós cuidamos das crianças. O membro do CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, diz que a sociedade deve se atentar ao que falta neste momento. Um grande desafio da atualidade é o alto índice de homicídios de adolescentes negros periféricos. Isso é um caso muito grave no Brasil, é uma das taxas mais altas em todo o mundo, e esse é um desafio que a gente tem que enfrentar. Por que os nossos adolescentes e jovens negros periféricos estão morrendo? De acordo com o estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, 29 crianças e adolescentes são assassinadas por dia e o número de vítimas negras é quase 3 vezes maior que o de brancas. E apenas um esforço conjunto pode mudar esse quadro, afirma o especialista. O trabalho da efetivação e da promoção dos direitos da criança tem que ser um esforço conjunto de todos nós. Todos nós temos uma responsabilidade, a família, para exercendo o seu poder familiar de forma responsável, presente, de forma atenciosa com seus filhos e filhas, a sociedade apoiando esses pais. O Marco Legal da Primeira Infância é uma lei que cria uma série de iniciativas, serviços e programas voltados ao desenvolvimento integral da criança desde a gestação até os 6 anos de idade. Amplamente discutida no Congresso Nacional, ela foi sancionada em março deste ano e deixa o Brasil como o primeiro país da América Latina a reconhecer a importância do desenvolvimento na primeira fase da vida. A secretária de Assistência, Cidadania e Inclusão Social diz que ter esse olhar quando se fala em políticas públicas é o desafio para Campinas. O nosso próximo passo é o compromisso de realizar o plano da primeira infância de uma forma intersetorial, que é a saúde, a assistência, a educação, mas também o esporte, a cultura, o quanto nós precisamos desta política pública nos territórios fortalecidos, que o lugar onde a criança mora seja um lugar de segurança, que a segurança pública represente de fato um cuidado às crianças, aos adolescentes. Eu acho que uma família, ela só é vulnerável porque a política pública não atende às necessidades dela. E a seguir, confira dicas para economizar energia na sua casa. E você sabia que a sua conta de energia pode ficar mais cara no inverno se você não mudar alguns hábitos? Quer saber quem é o vilão da sua residência e como economizar? Então acompanhe.
do próprio chuveiro elétrico. Então é procurar deixar a chave na posição verão, que você já tem uma economia em torno de 30%. E você também basear o seu tempo de banho, né? Tomar um cuidado aí para não exceder muito esse tempo de banho. E algumas pessoas, inclusive quando não está tão frio, fazer aquela questão de você se ensaboar, desliga o chuveiro, né? Se ensaboa, depois você liga para a hora de tirar o sabão, né? Isso tudo vai te trazer aí uma economia de energia elétrica. Máquina de lavar roupa, né? Então procurar aí juntar o máximo possível de roupa para lavagem, né? Então utilizar toda a capacidade da sua máquina. Com isso você diminui a quantidade de vezes de acionamento do equipamento e com isso você também tem uma economia de energia bem razoável na sua fatura. Para quem ainda não sabe, a seleção brasileira de badminton está aqui em Campinas. Pois é, e a TV Câmara foi acompanhar o último treino antes da partida para a Vila Olímpica. O treino é puxado. São quase 5 horas por dia, 6 dias por semana, de manhã e à tarde. E não é para menos. É a estreia do badminton brasileiro em uma Olimpíada. E a responsabilidade fica ainda mais expressiva quando se dá conta de que essa estreia é no Brasil. Nós queremos mostrar a nossa modalidade para o Brasil e para o mundo. Queremos mostrar que trabalhamos bem durante estes 3 anos, que tivemos uma seleção permanente aqui em Campinas, ou seja, foi feito um bom trabalho. E então, acho que a Olimpíada é um momento, porque é um momento que vai ser transmitido para todo o mundo. A TV Câmara acompanhou o último treino de Igor Coelho e Lohane Vicente na sede da Confederação em Campinas, antes da ida à Vila Olímpica. Os dois, que saíram de um projeto social desenvolvido na comunidade do Morro do Chacrinha, no Rio, formam a seleção que vai defender o Brasil na categoria simples nos Jogos da Rio 2016. Ele ficou com a 28ª posição masculina da classificação olímpica. Ela, medalha de prata e de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, ficou com a posição 38 da feminina. Foi um mês e 3 semanas intensivas de treinamento, então eu acho que eu estou preparado. Ainda mais que veio outros atletas de fora treinar com a gente, então a gente vai estar bem preparado. Tecnicamente e fisicamente, os atletas já estão preparados. Agora, só falta controlar as emoções. Tem que controlar, com certeza. Primeiro eu tenho que pensar no jogo, eu estou muito focado no meu jogo, para mim conseguir as minhas metas dentro dos Jogos Olímpicos. Mas isso já estava previsto. O treinador tem que passar a tranquilidade aos atletas, tem que falar da minha experiência também, dos momentos vividos. Acho que eles têm que ter emoção, têm que ver o espírito olímpico, que acho que todo atleta gosta de ter. Por exemplo, a caminhada no Estádio Olímpico é importantíssimo para qualquer atleta, porque são milhões de pessoas a ver. É no fundo, coroar de um esforço de 4 anos, estar ali, pisar o Estádio Olímpico, participar de uma Olimpíada. E sonhar com a medalha. Acho que todo atleta sonha. Tanto faz a cor, mas a dourada é melhor. Ainda sobre a visita que fizemos ao CT do badminton aqui em Campinas. Encontramos atletas de outros 3 países treinando em total harmonia com os brasileiros: Cuba, México e Portugal. De acordo com o técnico do Brasil, isso faz parte do programa de treinamento e não vai atrapalhar o desempenho da nossa seleção nos Jogos Olímpicos. Estava nos objetivos da Confederação, era ter uma parceria com vários países, de poder preparar os nossos atletas com outros atletas com perfis diferentes. E acho que também tem sido bons para eles. Eles confiaram no trabalho do Brasil, nós já que estamos a orientar toda a clínica, já em Portugal foi, então confiam no nosso trabalho. Isso para nós também é motivo de orgulho. A competição da modalidade nos Jogos Rio 2016 vai ser disputada no Pavilhão 4 da Rio Centro, de 11 a 21 de agosto. E em tempos em que a mídia está focada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, o Giro Ambiental destaca as inscrições para a Olimpíada da Saúde e Meio Ambiente, promovida pela Fiocruz. Olá! Enquanto todo mundo fala da Olimpíada, que acontece no Rio de Janeiro a partir do próximo dia 5, o Giro Ambiental pergunta: você ou alguém da sua escola
já conversou sobre a Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente? Promovida pela Fundação Oswaldo Cruz para refletir sobre as relações entre saúde e meio ambiente, teve as inscrições prorrogadas até o dia 15 de agosto. A Olimpíada foi criada em 2001 pela Fiocruz, tem abrangência nacional e é realizada a cada 2 anos. Podem participar professores e alunos de escolas públicas e privadas do ensino médio fundamental, incluindo o ensino técnico profissionalizante integrado e de jovens e adultos. Os trabalhos devem abordar 3 modalidades: produção audiovisual, produção de texto ou projeto de ciências. O material físico deverá ser enviado pelos correios. As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.olimpiada.fiocruz.br. A etapa regional está marcada para setembro, quando serão escolhidos os melhores trabalhos das categorias Ensino Fundamental e Médio em cada modalidade, em 6 regiões onde funcionam unidades da Fiocruz. Os finalistas virão para o Rio de Janeiro em novembro, onde seus trabalhos serão apresentados a uma comissão julgadora que premiará os melhores do país. A primeira aeronave movida por energia solar, a Solar Impulse 2, pousou na última terça-feira em Abu Dhabi, completando uma volta em torno do globo terrestre. A aeronave voava desde 9 de março de 2015, quando decolou da capital dos Emirados Árabes Unidos. O pouso marca a primeira vez que um avião movido a energia solar consegue dar a volta ao mundo. O projeto é uma iniciativa dos 2 pilotos suíços, Bertrand Piccard e André Boschberg, para mostrar que energias limpas podem suprir as necessidades energéticas da humanidade no futuro. A Solar Impulse percorreu 42 mil quilômetros em 4 continentes, 3 mares e 2 oceanos. Em meio à crise econômica na Venezuela, o maior zoológico de Caracas sofre com a escassez de alimentos e já contabilizou a morte de cerca de 50 animais nos últimos 6 meses. Os animais do Zoológico Público de Caricual, o maior de Caracas, estão sofrendo por inanição, denunciaram os trabalhadores do Instituto Governamental que supervisiona parques e zoológicos públicos do país. Já foram registradas mortes de porcos vietnamitas, antas, coelhos e aves. Leões e tigres vêm sendo alimentados com manga e abóbora para compensar as quantidades reduzidas de carne. Um elefante come frutas tropicais em vez de sua dieta usual de feno, afirma um representante do sindicato. A direção do Zoológico Caricual não quis comentar o assunto. Uma investigação foi aberta sobre a morte de várias espécies abrigadas no local, assim como um inquérito sobre o recente roubo de um cavalo que foi morto para comerem sua carne. Com essas notícias, o Giro Ambiental fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá! E o Câmara Notícia de hoje fica por aqui. Eu já voltei das férias e a gente se vê na próxima edição. Até a próxima!